Plutão sem dúvida continua sendo um objeto espacial extraordinário para os cientistas, mesmo tendo perdido seu status de planeta. E os cientistas ganharam recentemente uma ferramenta incrível para ajudá-los no estudo de Plutão, que é o telescópio James Webb. Os cientistas recentemente encontraram algo extraordinário em Plutão, graças às mais avançadas ferramentas tecnológicas de exploração espacial, como o telescópio James Webb. E qual foi a descoberta dos cientistas em Plutão? E como isso pode afetar a sua vida aqui na Terra? Seria possível que estas descobertas fizessem Plutão se qualificar novamente como um planeta? Então fique ligado nesse vídeo e venha conhecer a extraordinária descoberta do telescópio espacial James Webb, que muda tudo. Não esqueça-se de deixar o seu like no vídeo, inscrever-se no canal e ativar os sininhos de notificações. Sabe-se que o telescópio James Webb foi algo extraordinariamente caro e complicado de se fabricar, mas após meses de seu lançamento ao espaço, todo esse esforço e alto custo já está se pagando, com descobertas extraordinárias. O JWST, como é conhecido o telescópio James Webb, tem o objetivo principal de sua criação, o estudo de exoplanetas, para buscar blocos de construção da vida em outros pontos do universo. Com a ajuda de infravermelho, o telescópio espacial James Webb irá estudar outros planetas utilizando algo chamado de método de trânsito, envolvendo o cuidado com o escurecimento da luz de uma estrela, enquanto seu planeta passa entre a Terra e a estrela. Desta forma, pesquisadores em observatórios em Terra são capazes de medirem a massa de outros planetas através da técnica conhecida como velocidade radial. Ela mede a oscilação estelar que é produzida pela força gravitacional de um planeta. Sendo assim, o telescópio James Webb é quem fará a espectroscopia da atmosfera do planeta. A tecnologia do James Webb é tão avançada que ele é equipado com coronários, tornando possível realizar e proporcionar imagens de exoplaneta perto de estrelas brilhantes. Estas imagens de exoplanetas proporcionadas pelo James Webb nos dá a possibilidade de aprender muito sobre eles, como rotação, a verdadeira cor do planeta, diferenças climáticas, vegetação, dentre outros fatores. Plutão é sem dúvida o objeto que os cientistas mais esperam para poderem estudar através das imagens que o telescópio James Webb poderá fornecer. Plutão é sem dúvida fascinante, e mesmo não garantindo o status de planeta, o planetoide é o ponto mais alto do interesse de estudo por parte dos cientistas. Uma questão que levanta muita curiosidade por parte dos observadores é: como o JWST será usado para estudar Plutão se ele foi projetado para captar imagens de objetos muito mais distantes? Recentemente, uma imagem de Netuno capturada pelo telescópio James Webb veio à tona e chocou a comunidade astronômica, com a visão mais clara e perfeita de Netuno capturada em décadas, proporcionando uma visão espetacular dos anéis brilhantes e das faixas de poeira do planeta. Essas imagens foram capturadas com a câmera NIRCam do telescópio James Webb. Já fazia mais de 3 décadas desde que os anéis de poeira de Netuno haviam sido vistos pela última vez. Com essas imagens, não há nenhuma dúvida de que o JWST conseguirá trazer imagens surpreendentes de Plutão, expandindo de forma significativa nosso conhecimento sobre o planetoide. O telescópio James Webb tem como uma de suas missões no planetoide Plutão rastrear algo verdadeiramente estranho que tem acontecido. A atmosfera de Plutão está desaparecendo. O planetoide está passando por uma transformação muito estranha, que está afetando consideravelmente sua atmosfera. Telescópios localizados no México e nos Estados Unidos foram usados para estudarem a fina atmosfera do planeta anão. Essa atmosfera de Plutão é constituída por uma camada fina de nitrogênio. Essa atmosfera fina de Plutão é suportada pelo vapor do gelo em sua superfície. Sendo assim, se ocorrer um aquecimento do gelo em Plutão, a densidade da atmosfera do planeta anão pode ser alterada drasticamente. Os cientistas têm observado que, cada vez mais, nos últimos 25 anos, Plutão tem se afastado do Sol. E esse afastamento em relação ao Sol fez com que a atmosfera de Plutão voltasse a congelar em sua superfície, consequentemente, tornando o planeta cada vez mais frio. Com o passar do tempo, Plutão vai continuar afastando-se do Sol, ficando cada vez mais distante e mais frio, até que reaproxime-se do Sol novamente em outras regiões de sua imensa órbita. Um processo conhecido como inércia térmica fez com que a densidade atmosférica e a pressão superficial de Plutão continuassem a subir até o ano de 2018, uma vez que Plutão havia acumulado um calor residual que veio do período onde o planetoide estava mais próximo do Sol.
No entanto, com o desgaste progressivo da inércia e com o fato de Plutão ficando cada vez mais frio, muito mais de sua atmosfera presente irá se congelar de volta à sua superfície e simplesmente desaparecer. Os reservatórios de gelo contidos na superfície de Plutão foram conservados quentes pelo calor armazenado em sua superfície deste período em que Plutão estava mais próximo ao Sol. No entanto, novos dados sugerem que eles estão começando a esfriar. Mas você já se perguntou como os cientistas conseguiram descobrir todas essas informações simplesmente observando Plutão enquanto ele atravessava uma estrela? Os cientistas anotaram a velocidade com a qual a estrela entrou e saiu de vista, o que durou aproximadamente 2 minutos. Assim, sabendo disso, eles foram capazes de calcular a densidade da atmosfera de Plutão. É certo que Plutão tem suas próprias características extraordinárias, que ainda permanecem inexploradas. Um exemplo conhecido disso é o Tomball Radial. Esse é o nome não oficial dado à região que tem forma de coração, que pode ser observada na superfície de Plutão. Seu relevo se assemelha a um cone, formado por monóxido de carbono. E bem no centro dessa região está uma área chamada de Sputnik Planitia. Essa região foi considerada pelos cientistas uma região relativamente jovem, com cerca de 100 milhões de anos de idade. Por isso, nessa região, não se percebe crateras feitas por meteoritos, algo relativamente conhecido na maioria dos corpos planetários. Existem sugestões de que essa região pode mudar, até atingir a sua forma permanente, já que os processos geológicos podem transformá-las. A observação astronômica é uma paixão antiga da humanidade, mas você já pensou em ter um telescópio em casa e realizar observações astronômicas impressionantes? Confira o primeiro link deste telescópio incrível que encontramos na Amazon Brasil. Os cientistas observaram algo intrigante: uma série de raias escuras que aparentavam ter alguns quilômetros de comprimento e iam na mesma direção da superfície das planícies geladas de Plutão. Essa área do coração de Plutão é determinante. Ela determina o que Plutão faz. Essa região do planetoide foi revelada pela nave espacial New Horizons ao conduzir uma passagem aérea pelo planeta anão. Essa região possui cerca de 1 milhão de milhas quadradas, compostas por geleiras de nitrogênio. Sputnik Planitia é o nome dado a uma região do coração de Plutão onde o gelo de nitrogênio se acumulou para formar uma camada de gelo de aproximadamente 4 km de espessura. Durante o evento de Charon, que foi o período no qual Plutão foi forçado a reorientar-se para enfrentar sua Lua, que foi puxando e puxando à medida que orbitava Plutão, o planeta tombou, de forma que a bacia se alinhasse com o efeito da maré e sua Lua. Esse evento fez muito mais que apenas reposicionar Plutão. Estudos científicos apontam que esse evento foi também responsável por abrir rachaduras e falhas gigantescas na superfície de Plutão, que percorrem a superfície em forma de zigue-zague. Acredita-se que essa bacia tem se formado a noroeste de sua localização atual, mais próxima ao polo norte de Plutão. Mas o que levanta ainda mais mistério é que, se o gelo continuar se acumulando na bacia, Plutão continuará a se reorientar. Plutão possui também outra característica assustadora, que são suas dunas. Mas elas não são simplesmente dunas de areia, como as dunas da Terra, mas sim de grãos sólidos de gelo metano, que são moldadas pelo vento. Estudos acreditam que estas dunas tenham sido formadas nos últimos 500 mil anos, ou talvez menos. Desta forma, um antigo dilema é criado sobre Plutão. As formas e características poligonais em sua superfície indicam que o planeta anão é um sistema geológico jovem e muito ativo. Sua superfície tem apenas alguns milhares de anos de idade, apesar de o planeta anão ter aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Acredita-se que uma inversão térmica e um movimento de convecção do gelo é a verdadeira causa dessa ação em Plutão. Cientistas ficaram perturbados ao perceber que poderia haver um imenso oceano líquido em Plutão. Plutão também pode ter vulcões ativos e centenas de falhas que se estendem por grande parte de sua superfície gelada. Mas como surgiram estas falhas e fissuras? Cientistas acreditam que isso ocorreu através de um processo lento e gradual de congelamento de um oceano abaixo da superfície, pois sabe-se que a água expande-se à medida que é congelada, e quando esse congelamento acontece abaixo de uma superfície gelada, essa pressão empurra e rompe a superfície,
formando fissuras e rachaduras. Dados elaborados e coletados pela New Horizons confirmam que Plutão tem as condições para esse tipo de efeito de contração. No entanto, não há nada em relação às características geológicas conhecidas que possam indicar que essa contração realmente aconteceu em Plutão. Sendo assim, essa ação faz com que os cientistas ainda estejam em processo de conclusão de que o oceano subterrâneo de Plutão ainda esteja em um processo de congelamento com o potencial de criar novas falhas na superfície do planetóide. Mas se Plutão for de fato um mundo oceânico ativo, então isso sugere que o cinturão de Kuiper pode abrigar outros mundos oceânicos entre seus planetas anões, levando a acreditar que uma expansão em potencial de outros mundos habitáveis é uma possibilidade em nosso sistema solar. Mas atualmente, o possível oceano líquido de Plutão está isolado por aproximadamente 320 quilômetros de gelo. Isso significa que, provavelmente, esse oceano não entraria em contato com a superfície nos tempos atuais. O espantoso é que cientistas acreditam que no passado, através de uma atividade vulcânica chamada de criovulcanismo, esse oceano líquido de Plutão possivelmente pode ter entrado em contato com a superfície do planetóide. Mas não pense que os vulcões em Plutão são como os vulcões terrestres, cuspindo lavas a quilômetros de distância. Em Plutão, as evidências apontam para algo chamado de criolava, uma espécie de lava fria e viscosa, que é expelida pela superfície em vários pontos. Wright Mons e Pickard Mons são duas grandes montanhas localizadas e identificadas ao sul de Sputnik Planitia. Elas têm fossos profundos e centrais, apontados pelos cientistas como uma possível boca de criovulcões. Estas são estruturas únicas no sistema solar. Já a oeste de Sputnik está o Viking Terra, que é coberto por grandes fraturas e aberturas que mostram evidências de criolavas que no passado foram expelidas e fluíram por toda a superfície da região. E ainda mais a oeste de Sputnik Planitia, na região de Virgil Fossae, nessa região, criolavas com grandes concentrações de amônia podem ter coberto uma área de milhares de quilômetros quadrados em moléculas orgânicas com cor avermelhada, não mais que 1 bilhão de anos atrás. Plutão é um ímã que atrai cada vez mais a atenção e dedicação de cientistas em estudarem mais a fundo o planeta anão, pois muitos achados no planetóide iluminam o caminho pela descoberta enigmática de outras partes do sistema solar e muito além dele. Você saberia me dizer como Plutão perdeu a sua posição como planeta? Por décadas, Plutão recebeu o status de planeta. Até que então, a União Astronômica Internacional mudou a definição de um planeta com o estabelecimento de algumas definições básicas que um planeta precisaria obter. Seriam elas: que deveria orbitar uma estrela em nossa vizinhança cósmica, no caso de Plutão, o Sol, que deveria ser grande o bastante para ter gravidade o suficiente para forçá-lo a ter um formato esférico, e precisaria ser grande o bastante para que sua gravidade afastasse qualquer outro objeto de tamanho similar próximo de sua órbita ao redor do Sol. E foi justamente esse último requisito que desclassificou Plutão da qualificação de planeta. E infelizmente Plutão não atendeu a essa demanda de requisitos, levando inclusive à necessidade da reescrita de livros de geografia em todo o mundo, recebendo assim o título de planeta anão. Mas poderia a vida sob qualquer forma sobreviver na superfície de Plutão? A resposta é não. Seria impossível qualquer forma de vida sobreviver à superfície de Plutão, não só pelas temperaturas congelantes, mas também pela alta concentração de gases que congelam sólido na superfície de Plutão, como o metano, gás hidrogênio e o monóxido de carbono. Estes gases têm um ponto de congelamento muito mais baixo que a água, fazendo assim com que a chance de qualquer forma de vida sobreviver na superfície de Plutão seja praticamente nula. Outro ponto que torna impossível qualquer forma de sobrevivência de vida na superfície de Plutão é sua pressão atmosférica, que é entre 100 mil vezes a 1 milhão de vezes menor que a pressão atmosférica na Terra. No entanto, todas estas características não excluem a possibilidade de vida ser encontrada dentro do planeta. O planeta anão continua abrigando mistérios e características únicas, que o tornam cada vez mais objeto de desejo de estudo por parte de pesquisadores, cientistas e astrônomos ao redor do mundo. E com certeza, no futuro, muito mais sobre Plutão e seus mistérios serão desvendados e apresentados a nós com a ajuda do telescópio James Webb.
Deixe nos comentários sua opinião sobre os mistérios ocultos em Plutão e quais as futuras descobertas que ainda serão feitas pelo telescópio James Webb. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.